Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E, estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, com suas lágrimas, banhava os seus pés, ou melhor, os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se esse homem soubesse, se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e a qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Ao meu ver, aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com suas lágrimas, regou meus pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me destes o ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com o óleo, mas esta, com o perfume, ungiu meus pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco se ama. Esse evangelho está no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 36 e seguinte. Aqui nós estamos diante da cena, né, de uma mulher que reconhecia que era uma grande pecadora e que não aguentava mais com o peso do seu pecado. Não aguentava mais com isso que a mantinha nesse cativeiro do pecado. E ela reconheceu que ali estava diante dela aquele quem poderia libertá-la desse peso. O próprio Jesus tinha dito, né? Tomai sobre vós o meu jugo é suave. Mas, ao mesmo tempo, tem aqui do lado um fariseu, porque os fariseus eles eram muito arrogantes, né? Eles eram muito soberbos. Então esse fariseu, ele pensou assim com ele: esse cara disse que é profeta, mas se ele soubesse quem é essa mulher, né? E Jesus, penetrando os pensamentos, então escolhe Pedro para dar nos dedos do fariseu. E aí vai dizer, né, que aquela mulher ali estava arrependida. E veja, o versículo 42 vai dizer assim: não tendo eles como pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles o amará mais? Aqui vai dizer que nós não temos como pagar o amor de Jesus. Nós não temos. Mas, se nós nos colocarmos, né, no tribunal da misericórdia de Deus, os nossos pecados serão perdoados. Agora, aqui resta também fazer uma pergunta para cada um de nós, uma pergunta honesta. Quando a gente está no tribunal da misericórdia, quando a gente está no confessionário, né? Porque ali no confessionário é o lugar da gente derramar, né, de quebrar o vaso de alabastro, aquele recipiente, né, e derramar todo o perfume. Quer dizer, esse perfume seria usado para... esse perfume foi adquirido com o dinheiro do pecado e ele seria usado para cometer mais pecados ainda, né? Para encantar os homens, então, para cometer mais pecados. E aquela mulher está ali, naquele momento, quebrando aquele vaso de alabastro, colocando todo aquele perfume. O outro evangelista fala o vaso de perfume de nardo, que era muito caro. E ela derrama ali aos pés do Senhor, dizendo assim, ó: esse meu pecado hoje eu derramo aos pés de Jesus. E no ato de quebrar esse vaso de alabastro, eu rompo com o pecado e tomo a decisão de não pecar mais, de não usar mais isso, não usar mais meu corpo para o pecado. Outra coisa, ela derramou copiosas lágrimas. Quando nós estamos no confessionário, é preciso que nós estejamos arrependidos.
Mas veja, o arrepender-se aqui não é porque eu estou arrependido porque o meu pecado arranhou a minha imagem. Eu tenho que estar arrependido e derramando lágrimas na minha alma. Por quê? Porque eu ofendi o Senhor, que é bom, que é justo. Essa é a diferença da confissão, se assim fosse, né, do fariseu e da pecadora. Nós temos sim que imitar essa mulher pecadora, né? Diz a tradição que Santa Maria Madalena, depois que ela se arrependeu, que ela andou com Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ela nunca mais saiu, né, da sua reclusão, da sua caverna. Os apóstolos iam lá levar a Eucaristia para ela porque ela não quis mais voltar ao mundo. Tamanho foi o seu amor pelo seu mestre, por Jesus, tamanho foi o impacto do perdão dos seus pecados. Quem muito amou, muito será perdoado. Deus te abençoe.